tá? No link aí, no link aqui embaixo, aqui, ó. Tô falando igual youtuber já, no link aqui embaixo, aqui, ó. Vai ter a tabelinha. Aí, o que você vai ter lá na tabelinha? Você vai ter a tabela do ABCP, tá? Do ABCP. Eu vou disponibilizar o método de cálculo do ABCP. Aí você vai ter uma tabelinha igual essa aqui, ó. Lá no material. Então, para você achar o consumo de água em litro por metro cúbico, por que é litro por metro cúbico? Porque a gente está fazendo esse traço referente ao metro cúbico, tá? Eu esqueci de falar lá no começo do vídeo, mas todo traço que você faz para 1 metro. Fechou? Porque depois você vai somando, você chega na quantidade de metro que você quer. Cúbico. Então, o meu abatimento lá não era 80 mais ou menos 100? Era isso, né? Então, eu vou relacionar o meu abatimento com o meu diâmetro máximo. O meu diâmetro máximo, que eu lembro, era de 19, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou relacionar. Então, para um diâmetro máximo de 19, para um abatimento de 80 mais ou menos 10, eu tenho um consumo de água de 205 litros. 205 litros. Isso aqui é o consumo de água. Água. Beleza? Beleza. Terceiro passo, mano. Já matamos a pau. Vamos pro quarto passo. Certo? Vamos pro quarto passo. Tira um print aí que eu vou apagar. Malandro, hoje em São Paulo tá um calor da gota, hein, mano? Se você mora em São Paulo aí, tô no mês de janeiro aí. Pô, janeiro não, nós estamos em fevereiro. Tá um calor danado, absurdo. Eu tô com a janela fechada ainda por causa do barulho. Então nós vamos pro quarto passo. Qual que é o quarto passo? Eu me atrapalhei aqui, desculpa aí, eu não vou editar. Quarto passo. Quarto passo é você calcular o volume de cimento que você vai usar. Não é volume, né? Quantidade. Pode ser, vai. Calcular a quantidade de cimento. Consumo, né, de cimento. Consumo é mais bonito. Para traço é consumo. Calcular o consumo. É consumo aqui, não é quantidade, é consumo. Consumo de cimento que você vai usar no seu traço. Então, cara, aqui é simples, cara. É conceito matemático. Água, cimento é 0,50, né? Nós achamos lá. Aí depois a gente achou o consumo de água nessa última tabela que a gente consultou, que deu 200 litros, certo? 200 sobre C, que é o cimento, né? É igual a 0,50. Aí vira uma equaçãozinha aqui de primeiro grau. Portanto, você tem que cimento é igual a 400 quilos. Nossa, Hilton, mas por que você está falando em quilo agora? Você estava falando em litro, agora você está falando em quilo. Porque é o seguinte, mano. O traço a gente faz sempre em quilo. Então, independente daqui tá em litro, por exemplo, a água está em litro, aqui está em litro também, a relação com o cimento, você vai achar o consumo de cimento em quilo. Né? Você pode transformar ele para litro se você quiser, mas lá para o traço final, ele sempre vai ficar em quilo. Beleza? Então, beleza. Então, a gente achou que o nosso consumo de cimento vai dar 400 quilos. Nós fizemos uma equaçãozinha aqui. Eu isolei o meu C, passei o meu 0,5 para baixo aqui e achei o meu consumo de cimento. Lembrando que esse consumo de cimento ele está relacionado a 1 metro cúbico. Né? Nosso traço a gente está achando para 1 metro cúbico. Mas não vamos falar muito em... Não vamos, senão vai confundir. Vai falando só em massa por enquanto. Beleza? Você já sabe que tudo isso é para 1 metro cúbico. Eu não vou ficar dividindo. Beleza. Fizemos o nosso quarto passo aqui. Fizemos o nosso quarto passo. Agora a gente vai para o quinto passo. Qual que é o quinto passo? Quinto. Calcular o volume de brita. Calcular. Eu vou colocar como... volume de brita, vai. Volume de brita. Volume de brita. Calcular o volume de brita. Como é que você acha aqui o volume de brita? Você lembra daquela história que eu falei que tem a massa específica e o peso específico? Então, você vai de novo na tabelinha aqui da Associação Brasileira, AC, Associação Brasileira, ABCP. Você vai lá aqui na tabelinha da ABCP e o consumo de brita em volume
Tô falando em volume, mas calma, eu já vou falar em massa, tá? Você vai achar em relação ao seu módulo de finura, que é aquele que eu falei que é ensaio de laboratório, de granulometria. Então você tem aqui, a gente tinha falado em 2.2, né, o nosso módulo de finura. E ele tem a ver também com o diâmetro máximo do agregado, que é 19, certo? É só você cruzar. Cruzou aqui, ó, você acha um volume. Eu vou escrever do jeitinho que está aqui, tá? Na tabela. Você vai achar um volume compactado, seco, de agregado graúdo. Aí ele fala por metro cúbico de concreto, mas eu não vou ficar falando disso, que senão vai confundir. Você já sabe que é para 1 metro cúbico. Nós vamos achar um volume, porque senão eu vou falar, é um volume para volume, dividido para volume. Então, calma, vamos devagar. Você vai achar um volume compactado seco de agregado graúdo. E aí, nós achamos na nossa tabela aqui, que eu achei que eu vou ter um volume de 0,730. O que acontece? Você tem a brita, concreto. Vamos supor que aqui é uma caixinha. Ó. Tem 1 metro cúbico aqui, certo? Então essas bolinhas vermelhas aqui, ó, são as britas, certo? Todas as minhas bolinhas aqui são as britas. Brita. Então, o que acontece? Eu não consigo preencher todo esse 1 metro cúbico aqui. Eu não consigo preencher todo ele com brita. Porque as britas, cara, elas são redondas, elas são circulares e elas não são perfeitas. Elas são pontudas, elas têm uma forma diferente. Então vai me sobrar esses caras aqui, ó, que são os famosos espaços vazios. Olha quanto espaço vazio aqui entre as britas. E quem que preenche esse espaço vazio? Esse espaço vazio aqui, ele é preenchido pela água, certo? Pela água e pela areia, certo? Então, eu vou chamar esse cara aqui de coeficiente. Esse coeficiente aqui é a porcentagem de brita que eu vou ter em 1 metro cúbico, certo? E como que eu sei quanto vai ser isso em número? Porque se isso aqui é um coeficiente, eu que estou chamando de coeficiente, não é um coeficiente, tá? Isso aqui é uma porcentagem, mas é feio chamar coeficiente. Mas quando eu multiplicar pela minha massa unitária de agregado solto, que é aquela lá que eu falei, que é o gama da brita, né? O gama da brita, que eu expliquei aqui, o exemplo da porta, você consegue saber quanto de brita que vai aqui em 1 metro cúbico. Então qual que era aquela massa lá? 1.600 e pouco, né? 1.610. 1.610. Só que esse cara aqui, ele é um gama, né? Ele está em quilograma por metro cúbico, certo? Isso aqui vai dar um valor de 1.175,30. 1.175,30, certo? Então, isso aqui que vai ficar em quilo, por metro cúbico, esse valor de 1.175,30, eu acho que não dá para enxergar aí, tá? Mas é 1.175,30 quilograma de brita por metro cúbico. Ou seja, aqui nesse metro cúbico eu vou ter 1.175,30. Certo? Você tem que saber isso, cara. Tem que ficar claro na sua cabeça, porque quando você for para a obra, meu, essas coisas são conceitos, você tem que saber. Então, às vezes, a pessoa fica impaciente, que eu demoro, mas, é que tem que saber. Não adianta você sair fazendo cálculo e não saber o que está fazendo. Então, você entendeu?
73% dessa massa você vai ter aqui dentro. O resto é areia, o resto é água e cimento. Tem o cimento ainda, né, que eu não falei. Então, beleza. Tira um print aí que eu vou apagar. Você já sabe que a sua maceira vai ter 1175,30 kg. Beleza. Então agora, pessoal, nós vamos aí ao nosso sexto passo. O sexto passo, você vai determinar a massa de areia.